Antes da bola rolar para o Clássico Grenal, a gente recebe aqui no canal, você vai deixando o seu like, se inscrevendo, o diretor de futebol do Grêmio, Guto Peixoto. Tudo bem, Guto? Um abraço, muito bom estar contando contigo aqui no canal. Fala, Diogo, tudo bom, querido? Obrigado aí pelo convite, estamos à disposição para esclarecer as coisas aí para o torcedor do Grêmio. Tudo ótimo, é muito bom estar podendo conversar contigo antes da bola rolar, Guto, porque a gente sabe que antes da bola rolar, o Grêmio fez manifestações prévias, mas o Internacional também fez muitas manifestações, fez pedidos formais, teremos um árbitro de fora. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar contigo. Árbitro de fora. Um árbitro que não será gaúcho, Ramon Abate Abel, um trio que não será do nosso estado, um VAR de fora. Qual é a visão do Grêmio sobre tudo isso, sobre o ambiente externo, antes da bola rolar amanhã na Arena? Acho que era necessário, né, Diogo? Eu vou recordar aqui, eu acho que a primeira fala sobre essa questão de arbitragem de fora foi minha lá em Erechim, após aquele erro, né, da arbitragem da expulsão do João Lucas, vocês estão lembrados, né? Era para ser uma falta a favor do Grêmio e virou uma expulsão contra o Grêmio, né? E eu sugeri isso na época e fui contestado, né? Até eu acho que a minha sugestão foi citada como simplista, né? Foi a forma com que ela foi respondida. E, na verdade, foi simplista, mas foi a solução que a federação encontrou no final do campeonato, né? Então, eu acho que é bom a gente não estar com isso desmerecendo a arbitragem daqui, que é muito qualificada, tem muitos árbitros muito bons aqui, o VAR também, mas existiu, infelizmente, né, uma série de falas, né, sobre esse assunto, e isso acaba condicionando de uma forma, eu não falo para o mal, né? Quando a gente fala condicionar, não é o árbitro vai roubar, não, ele está condicionado, ele está pressionado, e a pressão demais faz mal, né? Então eu acho que agora, trazendo a arbitragem de fora e VAR de fora, pelo menos eles não estão aqui, né, acompanhando nossas redes sociais, não estão lendo nossos jornais e tal, eu acho que a chance de fazer uma arbitragem melhor, ou pelo menos sem essa carga, né, aumenta bastante, né? Pois é. Mas, Guto, eu não posso deixar de te perguntar, acho que a gente teve poucas oportunidades assim de conversar para o público, nos acompanhar junto. Depois que o Grêmio classificou contra o Juventude, épica classificação, né, com aquele gol do Gustavo Martins, depois nos pênaltis o Volpi sendo o cara, aliás, né, o Volpi chegou muito contestado e já mostrou que a contestação estava errada em relação a ele, né, tá ajudando muito o nosso time. O presidente do Internacional, ele disse, só tem um time na final do Campeonato Gaúcho que chegou com a ajuda da arbitragem. Não parece um ambiente muito bélico, uma contestação equivocada do lado de lá? O Grêmio tem seus méritos, chegou por méritos, né, Guto? Eu não vou rebater qualquer tipo de comentário do nosso rival, né? Eu acho que não é momento para isso, né? Isso só acirraria os ânimos. Muitas vezes a gente, após uma partida, a gente faz comentários ainda de cabeça quente do jogo, né, com uma perspectiva que depois pode ir mudando no dia seguinte, 2 dias depois e tal. Então eu não entraria nessa, tá? Eu acho que cada um tem que pensar no seu time, o Grêmio está muito focado nessa decisão, nós estamos nos esforçando para fazer com que todo o nosso grupo entenda o que é esse jogo, o que são esses 2 jogos, né? Mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro, né? Qual é a importância desse jogo, qual é a importância do Octa para nós, né? Então a gente está focado nisso. Nós queremos que o nosso time entre de forma altamente competitiva dentro de campo, brigando por qualquer bola, de cabeça, de carrinho, aonde for, né? Duelando o tempo todo, competindo. Isso não vai faltar, eu tenho certeza. Ainda mais e muito mais com a participação do torcedor, que eu tenho certeza que vai lotar a arena, vai gritar, vai apoiar do início ao fim do jogo, como sempre faz o torcedor do Grêmio, vai fazer a diferença. Antes, Guto, antes da gente falar dentro de campo, eu ainda tinha mais uma questão externa para te perguntar. Porque eu sei, tu falou aí não vai rebater o rival e tudo mais, mas é que tem uma coisa que tá pegando muito pro torcedor do Grêmio, que são algumas manifestações do lado contrário, de que o Grêmio tá sendo favorecido, de que há uma empresa de comunicação que quer que o Grêmio seja campeão, de que a federação tá ajudando o Grêmio, de que há um complô pro Grêmio ser campeão. Como é que o Grêmio está recebendo isso? Porque, claro, Diogo, que estou dizendo, tá? Isso virou uma neurose. Me parece muito claro que é um discurso externo de uma realidade que não existe.
Olha, Diogo, o que eu só posso dizer, de novo, vou falar por mim, tá? O erro mais evidente e que teve 100% da concordância foi contra o Grêmio, justamente contra o Juventude na Arena de Porto Alegrense, tá? Que foi o pênalti claríssimo, né? Que não houve nenhuma contestação em todo mundo do futebol, em outros estados, aqui mesmo, gremistas colorados, todo mundo concordou que aquilo lá foi pênalti claríssimo. Essa foi incontestável. Todas as outras questões que às vezes são abordadas, né? Ah, foi ou não foi, geraram dúvidas. Inclusive vários pênaltis, né? A quantidade de pênaltis até que houve para o Internacional foi gigante. É o clube que mais teve pênaltis a favor no campeonato. Agora, eu vou ficar entrando em cada uma. Todas elas foram, muitas delas, não todas, mas muitos pênaltis foram duvidosos. Agora, duvidoso é uma coisa. Eu estou falando de uma jogada capital que poderia ter influenciado gravemente, claramente na classificação. Essa sim poderia ter influenciado na classificação, que todo mundo concordou que foi pênalti e não foi dado. Então não adianta, cada um vai ter suas narrativas, cada um vai puxar a brasa para o seu lado, e nós, eu repito o que eu falei no começo, nós estamos focados, 100% focados em fazer o melhor dentro de campo. O Grêmio vai duelar, vai competir o tempo todo para poder chegar no outro domingo e botar a mão na taça. Bom, vamos falar um pouco sobre isso então, né, Guto? Sobre dentro de campo, sobre os discursos. Sabe que desde a classificação eu tenho acompanhado direto algumas manifestações. O técnico Gustavo Quinteiros falou no Bastidores que o Grêmio lançou que agora era uma final, tinha que se ganhar. Depois o Bright White deu uma entrevista para a TV Bandeirantes dizendo que o Grêmio, né, não joga para disputar finais, o Grêmio disputa finais para ganhar. O Vila Sante falou que final não se joga, final se ganha. O Volpi disse que era a hora de chegar na final e ganhar também. Esse é o discurso? Vocês internamente têm trabalhado isso com os jogadores? Olha, agora se jogar feio, azar. O importante é no final estar com o Octa e a taça dentro do armário. Isso mesmo, Diogo, isso mesmo. Que bom que vocês estão percebendo que se isso está acontecendo no discurso de diversas pessoas diferentes, né, é porque esse discurso, essa cultura está impregnada no grupo, né, que é o mais importante, tá? Então, uma coisa é falar sobre isso, outra coisa é tu absorver isso e executar, né? Então, a gente quer realmente fazer com que o grupo inteiro, né, todos nós, consigamos entrar em campo nos dois jogos das finais dessa maneira, né? De novo, dentro do campo, não adianta esse discurso de arbitragem, isso aí acabou, nós temos que jogar, são 90 minutos do primeiro jogo, 90 minutos do segundo jogo. Acabou, é isso, esse é o foco dos jogadores do Grêmio. Se vai ser o foco do meu rival, se vai ter alguma argumentação a mais, alguma polêmica a mais de arbitragem, que se vai citar alguma coisa, eu vou deixar para eles, eu não acho que o nosso foco está muito claro aqui. Qual é o tamanho, Guto, da perda do Quinteiros na beira do campo e dentro do campo a não presença do Cuéllar? Cara, sempre faz falta, né, o treinador na beira do campo, né? Ele pode ajudar com alguma percepção, com alguma questão, mas eu acho que o trabalho preponderante de um treinador, ele acontece durante a semana, né? E no caso dele acontece desde que ele chegou, né? Que tá colocando um novo sistema de jogo, tá fazendo com que os jogadores que chegaram depois se adaptem a esse sistema, tá trabalhando muito forte nisso. E então essa para mim é a grande diferença que um treinador pode fazer. E nós não contratamos um treinador, nós contratamos uma comissão técnica, né? Então nós temos, além do Quinteiros, nós temos o Leandro de Sábato, que inclusive foi muito bem lá em Erechim, vocês estão lembrados, né? A gente fez um jogador a menos praticamente a partida inteira, né? O segundo tempo inteiro. E com um time alternativo, vamos dizer assim, né? Que era uma mistura de alguns jogadores e tal. Os titulares tinham ficado aqui, né? Porque nós tínhamos recebido jogadores novos, né? Para se adaptarem ao sistema. E ele foi muito bem no jogo, foi muito bem nas substituições, foi muito bem na condução da partida, né? Então, nem sei se será ele ou não, mas provavelmente será, né, que vai estar na beira do campo. Então, nós estamos muito bem servidos, né? O Maxi também é outro muito qualificado, né? Tem muito a agregar, muito a contribuir, também vai estar ali do lado, né? E fora as nossas comunicações, né, que acontecem durante a partida, né? Sempre fica alguém olhando o jogo, né,
camarote e tal, e trocando alguma informação, né, sobre substituições, sobre oportunidades que o jogo começa a criar, né, em função do andamento das coisas. Então isso tudo vai continuar acontecendo, não vai mudar nada. Agora, obviamente, sempre tem o upgrade, né, algo mais que o treinador pode dar, e isso nós não vamos ter, faz parte, é do jogo, está suspenso. Esperamos que ele possa estar no jogo de volta. Né? Perfeito. Guto, o Cuéllar vai fazer muita falta para ti ou não? Cara, o Cuéllar é um jogador inquestionável, assim, do ponto de vista técnico, né? Ele ainda está se adaptando, né, na questão física, porque o futebol, a liga onde ele estava jogando, tem uma intensidade inferior, esse é o fato. Mas ele estava mostrando a cada jogo uma evolução, né? Então, com certeza, né, isso vai nos atrapalhar. Mas a gente teve a preocupação, desde o início da nossa gestão aqui, eu e o Rossato, logicamente com o presidente, com o Luiz Wagner, com toda a equipe profissional, de dar ao treinador condições de ter atletas de muito bom nível também no grupo. Né? Então ele tem, para o lugar do Cuéllar, ele tem duas alternativas, muito boas alternativas. Uma já estava aqui, que é o Dodge, e a outra, que é o Camilo, né? Que chegou, acho que vocês devem ter percebido nos últimos jogos que ele entrou, ele foi muito bem, é um baita roubador de bola, e sabe roubar a bola e sabe sair jogando com ela também, né? Ele avança com ela, ele não se limita a só roubar a bola, sabe? Tem uma virada de jogo importante, um passe mais longo. Então, cara, a gente está muito bem servido e certamente vamos substituir a altura. Guto, tu falou antes ali, né? Chegaram vários jogadores e aí o treinador teve que ficar para treinar e tal. Tu acha que isso pode ser algo contrário a nós para a final? O fato de ser tudo muito novo, um time novo, algo em ajuste ainda, um time em construção. É óbvio que precisaria construir em algum momento, né? Não tem como não construir. Mas tu acha que isso pode ser um fator contra a gente nessa final? Sempre no futebol, né, Diogo? O time que vem que vem se mantendo há mais tempo, né? Tem já uma cultura do método de jogo mais integralizada, assim, né? mais absorvida. E a gente está nessa questão. A gente precisava fazer essa mudança, né? O clube entendeu que era importante e a gente fez. Né? Obviamente que o time ainda tem mostrado, né, alguns momentos de oscilação, né? Jogos muito bons, às vezes jogos não tão bons e tal. Mas sempre numa curva crescente, que eu acho que isso que é o mais importante para a gente. Né? Então a gente espera que o caráter de final, especialmente com a característica dos nossos jogadores, nós temos muitos jogadores competitivos, assim como o nosso treinador e comissão técnica também são, assim como eu, Rossato, presidente, Luiz Wagner também somos, muda muito quando é uma final, né? Então aí eu acho que valem outras coisas que não valem numa partida de 3 pontos normais num campeonato de pontos corridos, por exemplo, né? Ou numa fase de classificação no campeonato, né? Então agora é final, né? E final, como tu ouviu vários dizendo aqui, final a gente entra para ganhar. Tu falou uma coisa aí que me remete a uma manifestação do torcedor nas redes sociais, no dia a dia, a gente tem muito contato, né? Os nossos jogadores são muito competitivos, eles competem muito, mas tem um jogador em específico que tem competido pouco para o torcedor, que ele talvez não mereça nesse momento a sequência. Cristaldo. Qual é a leitura que o departamento de futebol faz sobre o Cristaldo? Eu, particularmente, sou um daqueles que sempre defendeu o Cristaldo. Incontestável para mim, jogador extremamente importante. Eu não sacaria ele do time em nenhuma hipótese. Esse jogador, ele tá devendo? Não tá devendo? Ele pode ser uma surpresa para o Grenal? Porque o jogo grande, aquele decisivo, ele ainda não apareceu, né, Guto? Cara, o Franco Cristaldo é um grande jogador de futebol. Ele tem muitas qualidades. E o que me parece, assim, que está acontecendo, ele está num momento de adaptação ao novo sistema de jogo. Tá? A forma que o Grêmio está se propondo a jogar acaba exigindo dele algumas valias que ele precisa melhorar, talvez, né? E exige menos outras que ele tem de sobra, né? Dentro da qualidade técnica dele. Então é uma questão de adaptação. Eu tenho certeza que ele também está, nesse momento,
melhorando, treinando, ajustando, né, para poder estar alinhado com essa nova metodologia de jogo, e vai nos entregar muito ainda, com certeza absoluta, é um dos nossos principais jogadores. Tá bem. Ô Guto, a gente não pode ficar entregando ouro pro bandido, né? Aliás, eles esconderam os jogadores lá, disseram que estavam lesionados, daí os caras voltaram, agora vão tudo jogar. Mas vamos aproveitar aqui, daqui a pouco a gente entrega um ourinho pra eles aí, pro bandido. O Amuso tá pronto, hein? Porque no outro jogo ele teve que ficar fora por causa de uma pancada. Será que vai dar pra pelo menos ele ficar no banco? O Amuso está recuperado, né? Como eu tinha comentado aí, ele teve uma lesãozinha. Eu até não costumo nem chamar de lesão, né? Às vezes é um desconforto, é uma coisa leve, mas que atrapalha. E aí o treinador, de novo, como a gente montamos um grupo competitivo, o treinador às vezes se dá o luxo, cara, não vai o fulano, vai o Beltrano. Não tem problema nenhum, entendeu? Porque o brabo é quando tu não tem opção, né? E então, às vezes, a escolha de não relacionar o jogador é para prevenir, e não é por causa de uma lesão já ocorrida, né? Que pode se tornar uma lesão aquilo que foi só um desconforto. Então, ele está integrado ao grupo, ele treinou normalmente essa semana, então ele deve ir para o jogo, ou certamente relacionado será, e aí é a opção do treinador, colocá-lo ao longo da partida, no início da partida, aí é com o treinador. Justamente sobre isso, para a gente começar a encaminhar aqui, eu quero te agradecer demais por ter participado com a gente aqui no canal, tenho certeza que quem está acompanhando está gostando muito também. 9 contratações. Qual é o balanço que vocês fazem da janela de transferência? Eu acho que eu não tive a oportunidade de te perguntar isso ainda em público, né? Eu particularmente posso te dizer aqui, a minha opinião, uma grande janela que o Grêmio fez, com reforços muito significativos, alguns surpreendentes, como é o caso do Amuso, o próprio Kiki Oliveira, né? E ali aos 45 do segundo tempo também trazendo o Wagner Leonardo, que eu acho um zagueiro, né, incontestável aí, que vai nos ajudar. Qual é o balanço que vocês fizeram aí da janela? O treinador disse, né? Faltou um zagueiro, é isso? Faltou um zagueiro. A gente é suspeito para falar, né? Porque a gente foi atrás do que a gente entendeu que era o melhor dentro das condições possíveis do clube, né? Com bastante criatividade, como eu sempre falo, né? Quando me perguntam sobre isso. Com muita negociação ao longo do processo, né? Mas especialmente reforçando o profissionalismo do clube, né? Então a gente está dando cada vez mais voz e mais suporte, né? E mais convicção para os nossos profissionais, né? Vou pegar até o exemplo que eu acho que é o mais evidente de todos, que é o do goleiro, né? Do Thiago Volpi, que foi muito contestado. A gente recebeu mensagens inúmeras de torcedores, de amigos, e até da minha família. Não pensa que a gente não recebeu. E não pensa que a gente não ouve a torcida. Não ouvem a torcida. Claro que a gente ouve a torcida. Mas, cara, a coisa que eu mais ouvi antes de assumir o cargo foi que a torcida queria profissionalização no clube, cara. E aí o primeiro ato que eu tenho de profissionalização, eu vou contra a profissionalização. Não poderia fazer isso. Nem eu, nem o Rossato, nem o presidente. Então, ao contrário. A gente tem que dar. A gente trouxe um treinador de goleiros do Vasco, né? Um dos melhores do Brasil, identificado com o Grêmio, sabe? Querendo ajudar, com olho e tal. O cara que te comprova com dados e fatos que o goleiro é acima da média, né? Que dentro das nossas necessidades ajudaria demais, né? Substituía o Marquezinho que saiu com acréscimos ainda. Não tinha como a gente não contratar, cara. A gente, às vezes, tem que enfrentar isso e correr o risco de apanhar na rua, de receber um monte de mensagem aqui pelas redes sociais e pelo WhatsApp, e tá tudo certo, cara. O papel do dirigente é esse. O que não pode faltar para um dirigente é coragem de enfrentar esse tipo de situação. Se não tiver isso, nem senta nessa cadeira aqui, vai fazer outra coisa, né? Mas a avaliação propriamente dita, eu dei só o exemplo do Volvo para mostrar como é que aconteceram as contratações, né? Sempre com os nossos profissionais envolvidos, nossos analistas de mercado, né, o Fernando Lázaro aqui, o Luiz Wagner participando, nós juntos, obviamente, né, dando ideias, sugerindo, a comissão técnica participando absolutamente de tudo também, né, mas um processo altamente profissional. Agora, a avaliação que tem que fazer são vocês, né? A gente é suspeito, obviamente a gente achou que contratou o melhor que a gente podia contratar, então nossa nota dentro das nossas possibilidades foi 10. Agora, quem tem que avaliar são vocês que estão olhando de fora e na verdade, a avaliação
vai ser muito mais pelo resultado obtido, cara. Não adianta, futebol é resultado. É isso, cara. O que vale no final das contas é o resultado, né? Então a gente se preocupou muito com o grupo, né? Em formar um grupo competitivo que soubesse trabalhar em grupo, né? Aquela coisa que não adianta botar 11 caras para jogar, os melhores, e daqui a pouco não dá liga, né? Então tem que ter essa preocupação. E a gente está convicto que fez o melhor trabalho possível dentro das condições que nós tínhamos. Esse é o fato. Fechar, Guto, eu teria horas para ficar aqui conversando contigo, mas não quero tomar teu tempo mais. A gente vai contratar mais agora na janela que vem aí. Tem uma janela, né, do futebol brasileiro a partir de segunda-feira. Nós vamos contratar mais, vamos trazer pelo menos mais 1 ou 2 reforços. Tem alguma coisa que pode acontecer ou não? São mais as saídas mesmo, porque eu sei que o grupo está um pouquinho inchado, a folha também aumentou um pouquinho, precisa baixar. O que o torcedor pode esperar? Cara, a gente está sempre de olho no mercado, né? Eu vou dizer assim que, obviamente, aquela necessidade básica, prioritária, primordial, ela foi cumprida, né? Acho que foi bem cumprida. Mas a gente está, sim, olhando algumas posições específicas que tem que ter alternativas. Às vezes não é nem questão de trazer um jogador e pensar assim, não, ele vem, precisa que ele venha para ser titular. Às vezes é para trazer um jogador que possa fazer uma função que o outro não faz, né? Às vezes é da mesma posição, mas tem uma característica um pouco diferente que tu precisa para mudar um jogo, no intervalo, numa situação de um adversário específico, num jogo fora de casa, né? Em condições adversas e tal, tu pode precisar mudar o estilo. Tá me dizendo que nós vamos contratar um centroavante de área, um brigador, é isso aí, Guto? Pode até ser, né? Porque essa é uma questão, é um bom exemplo, né? Na centroavância tem muito disso, né? Um cara mais móvel, um cara mais fincado, né? Mas, cara, eu te falo que existe isso em todas as posições. Às vezes a diferença é um pouco mais discreta, tá? Mas existe isso na meia, existe isso na lateral, o cara mais ofensivo, o cara mais defensivo, o cara melhor na bola aérea, o cara mais alto, o cara mais baixo, o cara que sai melhor jogando, o cara que defende melhor. Existe em todas as posições, na volância, né? O volante mais fincado, mais protetor de área, o volante que sabe sair jogando. Então a gente quer ter alternativas para ter um grupo completo e altamente competitivo, para o treinador ter todas as alternativas que ele possa, num jogo, querer mexer e tenha a opção na prateleira, né? Então essa que é a ideia. Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, muito obrigado, que amanhã possamos fazer um grande Grenal e que a gente possa sair com uma vitória que dê solidez para no segundo jogo apenas conquistar esse octacampeonato. Guto, obrigado. Assim seja, Diogo. É o que a gente pretende, né? Fazer um bom jogo, fazer 2 bons jogos, na verdade, né? Mas é claro que o fator local é relevante, né? A gente sabe que isso é importante em Grenais. E a gente sabe que a nossa torcida é muito importante. Ela não é muito importante, ela é fundamental. E a gente sabe que ela vai fazer a diferença dela também, né? Vai ser o nosso 12º jogador em campo e a gente sabe que com isso a gente é imbatível. Então, torcedor, esperamos vocês lá, vamos juntos nessa. Valeu, Guto, grande abraço. Valeu, igualmente.